Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. A semana atrás nós falamos sobre a morte de Lázaro e a ressurreição. Hoje nós vamos falar da irmã, a Maria, e o sacrifício que ela fez para Jesus. Então fica connosco aqui no Está Escrito Canadá. Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito. Nós vamos continuar com o livro de João e para nos ajudar nós temos aqui o pastor Dário. Obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui. E antes de começar, como sempre, vamos orar e eu sei que tu tens uma oração especial que querias fazer. Sim, eu gostaria de orar pela Djanira. Ela tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus e tem alguns desafios que ela precisa vencer. Então vamos orar por ela para que Deus a abençoe nesse processo. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode nos ouvir, pois te oramos em nome de Jesus. Queremos colocar em tuas mãos a Djanira, pedir a tua bênção sobre ela, que decidiu seguir-te. Ajude-a, Senhor, a vencer os desafios que estão no caminho, dificultando a decisão que ela está tomando. Porém, Senhor, confiamos de que o Senhor vai estar ao seu lado. Abençoe a todos que nos ouvem. Esteja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a história que nós vamos ler aqui hoje, que é bem curta, é no começo do capítulo 12, né? Esta história só tem 11 versículos e está conectado com o último capítulo, né? Nós falamos sobre Lázaro, aquela ressurreição, uma coisa tão grande, né? Um milagre enorme de Jesus. Mas aqui é uma história tão pequena, mas assim, íntima, que eu gosto muito de ler porque, não sei, é difícil de explicar, mas é aquela a relação, assim, aquele amor que é demonstrado aqui nesta história que eu gosto muito, sobre a Maria. Fala um pouco, quem era a Maria? Exatamente. Nós vemos aqui a história de Jesus novamente com essa família. Ele estava de volta a Betânia. E Betânia, ela ficava ali perto de Jerusalém. Jesus estava ali de volta na cidade e próximo à família dos seus amigos mais queridos, né? Lázaro, Maria e Marta. Então nós já estudamos sobre a história de Lázaro e hoje nós vamos estudar sobre Maria. Essa Maria, irmã de Lázaro. E ele está ali naquele ambiente querido, naquela cidade, naquela vila, né, tão querida, onde seus amigos moravam. E Jesus estava ali de volta e ali foi onde aconteceu essa história. Então esse era o contexto da história que nós vamos estudar hoje. Nós lemos a semana atrás, né, que a Bíblia fala uma ou duas vezes, né, que Jesus amava esta família, amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, né? E eles aparecem várias vezes nos evangelhos, né? E eu penso que isto também ajuda para explicar um pouco o que vai acontecer nesta história. Sim. Porque é uma coisa bem diferente e eu gosto da história porque nós vamos conseguir, assim, comparar esta mulher bem simples e vamos lembrar, né? Naqueles tempos a mulher não tinha poder, né? Não tinha autoridade, há muitas coisas que elas não podiam fazer, mas a Maria faz uma coisa para Jesus que ele dá muito valor para aquilo, né? Mas nós podemos comparar ela com um dos discípulos, que é Judas, né? E ver a diferença entre como eles, não sei, a relação com Jesus, né? A maneira que o que ela faz e o que ele fala. Vamos começar então, vamos começar com esta história, capítulo 12 de João. Lê para nós os primeiros 2 versículos.
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Uhum. Eu gosto disto porque a pessoa que sabe a Bíblia já sabe. Fala que é 6 dias antes da Páscoa. Né? O que é a Páscoa? Neste contexto aqui. Então, a Páscoa, ela era uma história que relembrava a libertação ali do povo de Deus do Egito, né? E também a Páscoa, ela representava também a salvação, porque ali o cordeiro era sacrificado. E naquele momento as pessoas vinham de todos os lugares ali para Jerusalém, e como Betânia ficava apenas uns 3 quilômetros de lá, bem pertinho mesmo, as pessoas estavam ali. Então, vemos aqui citados Marta, que estava servindo, Lázaro estava sentado à mesa, e Maria, nós vamos ver daqui a pouco. Não parece, né? Ainda não. E eu gosto porque, assim, Lázaro, como um amigo, está lá com Jesus, está sentado com ele, está lá na festa, né? Marta está a fazer o papel da mulher naqueles dias, né? Servir, dar a comida e essas coisas. Maria quase nem existe na história, né? Ela ainda não apareceu. E nós temos 6 dias antes da Páscoa, que era um dos dias maiores para os judeus. Só que esta Páscoa também é especial, porque é nesta Páscoa que o Cordeiro Real, Jesus, ia ser sacrificado. E Jesus sabia disso, né? Jesus sabia, olha, em 6 dias eu vou morrer. E nós temos que lembrar que sim, ele era o Filho de Deus, né? Mas ele também era humano, né? Então ele, obviamente, estava a pensar na morte dele, estava a pensar no sofrimento, tudo que ele ia passar. E é menos de uma semana agora. Em 6 dias ele vai ter que passar por isso. Ele está numa festa com os amigos mais perto dele e a Maria vai fazer uma coisa agora. E vamos ler, né? Eu até posso ler aqui o versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que coisa linda, não? O que eu gosto aqui é que ela faz isto assim quase escondida, né? É os pés de Jesus, então ela tem que estar bem baixa, né? Ela não fala antes, olha, eu vou fazer esta oferta para Jesus agora. Não faz nada disso, ela só entra, põe esse perfume, que eles falam que basicamente era quase 1 ano de trabalho, né? Uns 300 dias de trabalho para comprar este perfume e pôs nos pés de Jesus. E se isso não fosse já um sacrifício grande, a Bíblia fala que ela usou o cabelo dela para enxugar, né? E pode-se ver aquele amor que ela está a dar a Jesus nesta história, né? É como se ela soubesse. É interessante, é como se ela soubesse o que ele ia passar, o que ele estava a sofrer, e ela queria dar este momento para ele, né? Esta oferta para ele. É muito bonito isso. Provavelmente, a princípio, as pessoas não perceberam ela, mas sentiram o cheiro do perfume. Yeah. E eu creio que isso chamou realmente a atenção de todos, por causa que eu creio que eles conheciam o perfume. Era um perfume muito conhecido e caro. E agora ela estava ali entregando a vida dela, não apenas fazendo um gesto de carinho, de amor. Tanto é que Jesus, ele faz uma aplicação, como você diz, pastor, que parece que ela sabia o que ia acontecer, e Jesus depois ele confirma, ele diz que aquilo, né, ele foi como um preparo para a sua morte, a unção que ele estava sendo ungido ali através daquele perfume. Então, realmente foi um ato de amor e eu diria de sacrifício.
o sacrifício, porque ela trabalhou um ano para juntar aquele dinheiro para comprar aquele perfume. E quando a pessoa vê o contexto, né? Nós temos o capítulo 11, o irmão dela morreu e Jesus ressuscitou, né? Então, provavelmente, isso teve muita coisa nesse ato, né? Jesus, tu me deste o meu irmão de volta. Eu amo este homem, eu amo. E vê-se que ela não estava a fazer isso para louvar a ela mesma, né? Vê-se bem na história que ela fez isso porque ela realmente queria mostrar a Jesus o amor que ela tinha, aquela gratidão que ela tinha para ele. No fim, ela nem entende o que ela está a fazer, porque ela faz um ato tão amável, mas ainda é mais profundo que ela percebe. Para mim, eu lembro da Santa Ceia, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos. É interessante, porque naquela cultura, por causa do pó e aquelas coisas, né? Sandálias, quando uma pessoa entrava dentro de uma casa, tinha alguém que lavava os pés. Só que quando Jesus entrou com os discípulos dele, ninguém fez. Ninguém dos discípulos queria ser o servo, né? Jesus teve que ser o servo de todos. Mas esta história, nós temos uma pessoa que fala assim, não, eu quero ser o servo, eu quero servir a Jesus, eu quero fazer isto para Ele. Então, realmente mostra o coração que Maria tinha. Ela realmente amava a Jesus. Eu creio que além do amor, a gratidão que ela tinha. Se nós lemos os outros evangelhos, nós percebemos que tudo indica que ela tinha tido problemas, ela tinha pecado. Provavelmente seja realmente ela de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Então, ela tinha tido os seus problemas e eu creio que o amor, o carinho e, acima de tudo, a gratidão por Jesus ter ressuscitado o seu irmão e, principalmente, tê-la libertado dos seus pecados, dos seus problemas, aquilo não era muito para ela. Mas era muito para Judas, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Porque assim, até o versículo 3 é uma história muito linda, né? A pessoa até pode estar lá, assim, cheirar o perfume, ver as pessoas lá. E do nada tem que haver alguém que estraga a história, né? Exatamente. Lê para nós o versículo 4 e 5. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Assim, num sentido até faz sentido, né? Eu até posso entender, realmente, é muito dinheiro que foi usado sem razão, né? Não é que isto tinha que acontecer, né? Não é que alguém estava a morrer e aquele perfume salvou alguém. Então, num sentido, eu entendo as palavras de Judas, né? Olha este gasto, nós podíamos ter vendido isto e dado para pessoas. Quantas pessoas têm fome, quantas pessoas estão em necessidade e nós estamos a gastar em perfumes, nos pés das pessoas, né? Só que não é bem assim, né? Nós sabemos que tem outro lado nesta história. Lê para nós, a Bíblia até vai explicar, o versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O que é que nós podemos aprender, então, com este versículo aqui? Na verdade, o argumento de Judas, ele faz sentido se fosse dito por qualquer outra pessoa. Mas, pelo que Jesus sabia, né? E pelo que nós lemos aqui nesse verso 6, claramente vê que as suas motivações eram outras, os seus interesses eram outros. Na verdade, se esse dinheiro tivesse sido colocado na bolsa,
tudo indica que Judas estaria realmente, ao falar aquilo, ele estava interessado naquele dinheiro para ele mesmo pegar uma parte daquele dinheiro. Então, infelizmente, ele não entendeu, ele não entendia o amor de Jesus, ele não entendeu nesse momento também, e o amor de Maria, o valor que deve ser dado às coisas de Deus, o valor que deve ser dado a Jesus, que deve ser a prioridade da nossa vida. Pelo jeito, Judas realmente não tinha Jesus e ele não tinha o amor de verdade no coração. Ele estava dizendo, o amor aos pobres, mas no fundo não era isso que ele estava querendo dizer. Então, é chocante nós percebermos essa atitude e nós temos que cuidar, porque precisamos ter um coração puro como Maria, para não cuidar para ser um Judas, onde nós temos outros interesses, indiretamente, às vezes, em nossos relacionamentos, em nossas atitudes, em nossas objeções, como aqui nós vemos a objeção de Judas, nós também sejamos afetados por algum sentimento de orgulho, egoísmo, ou até mesmo de interesse, né? E quantas vezes que isso não acontece nas nossas vidas? Eu já ouvi muitas histórias, assim, de mulheres que vão para a igreja e o marido está assim, por que é que estás a gastar esse tempo lá na igreja? Podias fazer outras coisas mais importantes. Mas ele fala isso enquanto ele está lá a beber e ver um jogo qualquer, né? Em vez de ir para a igreja, ele faz aquilo. E Judas estava a fazer isso, né? Ele só estava a pensar nele, o que ele podia ganhar. Quantas vezes uma pessoa dá uma oferta para a igreja e a outra pessoa, estás a gastar esse dinheiro, podias fazer uma coisa útil com isso. E infelizmente muitas vezes nós não damos valor dos sacrifícios das pessoas. Quando uma pessoa dá uma oferta para a igreja, quando a pessoa dá o seu tempo para Deus, vai ajudar os pobres ou faz comida para dar para os outros, né? Muitas vezes nós até fazemos pouco dessas pessoas. Isso não tem valor nenhum. Tantas pessoas com fome, pensas que uns sanduíches vai fazer diferença, né? Mas o fato é que nós temos esta mulher, Maria, que faz esse ato para Jesus e automaticamente alguém a falar mal dela, né? É a nossa vida. Né? Mas vamos ver a resposta de Jesus, porque vamos lembrar, o que Judas falou até está certo. Sim, tem pobres que podiam ser ajudados, né? Mas também sabemos o coração de Judas. Agora, qual vai ser a resposta de Jesus? Porque Jesus sabe bem o coração de Judas, ele sabe bem o coração de Maria, ele sabe bem o valor desse perfume, ele sabe bem que tem pobres no mundo, né? Então vamos ler a primeira parte da resposta dele, que é o versículo 7. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Eu gosto da resposta de Jesus, porque aqui nós também aprendemos um pouco do coração de Jesus. Porque vê-se que ele está a pensar na morte dele. Ele está a pensar nesse dia. Ele vê o que ela está a fazer e é óbvio que ele sabia a gratidão que ela tinha, disto, daquilo. Mas ele também está a pôr esse evento no coração dele. Eu vou morrer, mas pelo menos tem alguém que me ama. Tem alguém que está a cuidar de mim, que está a ungir assim, os meus pés. Eu gosto que ele fala assim, deixa em paz. Né? Deixa ela fazer esse ato. Jesus foi bem direto, bem claro. Ela está fazendo, deixa em paz. Ou seja, era algo genuíno, era algo sincero. E isso me faz lembrar, pastor, uma realidade prática da nossa vida também. Saindo um pouquinho do assunto, mas pegando o mesmo princípio, nós precisamos valorizar as pessoas queridas. Amém. Enquanto elas estão aqui conosco, enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão ao nosso lado.
Precisamos amar, precisamos fazer sacrifícios, estar dispostos a dividir um pouquinho daquilo que nós temos para expressar o valor dessas pessoas, o quanto elas são valiosas e importantes para nós. E uma das coisas que a gente fala muitas vezes, devemos dar as flores, né, para as pessoas enquanto elas estão em vida. E às vezes, muitas vezes, alguns só recebem as flores quando morreram. E Maria estava fazendo basicamente a mesma coisa com Jesus, é claro, com um sentido muito mais profundo, mais amplo, mas ela estava ali doando tudo que ela podia, né, expressando o seu amor a Jesus antes da sua morte. Exatamente. E vê-se que Deus está a fazer isso com ela. Ele está, não, o que ela está a fazer está certo, é bom, ela está a fazer o que está no coração dela. O que eu gosto é, Jesus sabia dos dois. Sabia o coração dela, sabia o coração dele. Ele ajuda ela, mas ele também não pôs Judas abaixo. Ele podia dizer, eu sei bem porque é que tu querias vender aquilo. Ias vender por 300, mas depois dizia, vendi por 100. E ficavas com os 200, né? Mas ele não faz isso. Ele simplesmente foca mais nela, deixa ela em paz. Mas ele também tem uma resposta para os pobres. Olha o que ele fala aqui no versículo 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então aqui nós podemos ver que Jesus ainda está a pensar na morte dele, né? Olha, vocês vão sempre ter os pobres, vão sempre ter uma oportunidade de dar. Eu não vou sempre estar aqui. Aquela coisa das flores, né? Dá as flores agora, enquanto eu estou vivo, antes de morrer. Então, eu gosto muito da resposta de Jesus. Como ele fala para ela, para Judas. Ele não põe Judas para baixo, mas ainda fala para o coração dele, né? É uma lição para todos nós, de como nós podemos lidar também com os desafios nos relacionamentos, como lidar com pessoas diferentes. Aqui nós vemos dois extremos. Uma doando tudo, fazendo um sacrifício de 1 ano, e o outro dando uma de bonzinho, mas no fundo o coração dele estava longe de Deus. Mas Jesus soube dosar, né, e soube conduzir aquilo também. Então é uma lição para nós, devemos sempre olhar para Jesus e aprender com Ele. É interessante porque nós estamos a ver os extremos, né? Maria e Judas. Mas agora vamos ver um terceiro grupo, né? Que é os líderes da igreja. Nós temos Maria, que viu o irmão morto e ressuscitou, fica com este amor, dá este presente para Jesus. Agora vamos comparar o que ela fez com agora o resto dos judeus. Lê para nós 9 a 11, o fim desta historiazinha. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E aqui nós temos o terceiro grupo, né? Que em vez de ficar com amor a Jesus por causa do milagre, o homem que estava morto, que ressuscitou, nós temos estes homens, os líderes, né, da igreja, que estão a perder os membros porque as pessoas estão a focar em Jesus e não só querem matar a Jesus agora, nós já sabíamos que eles queriam matar a Jesus, mas agora também a Lázaro, né? O Lázaro está a tirar muita a atenção deles de nós. Então vamos matar a todos. Que absurdo, não? Como que, na verdade, Lázaro era o testemunho do poder de Jesus, do poder de Deus. Enquanto ele estivesse vivo, as pessoas saberiam da sua história e não teriam nada a dizer ao contrário, porque ele estava ali vivo. E realmente é muito triste ver os líderes com esse espírito tentando destruir a obra de Deus, destruir o poder de Deus, e claramente a gente vê que eles estavam longe do ideal, longe do plano de Deus. E é aqui que nós temos que fazer uma escolha, e é até isto que eu quero orar aqui hoje. Quando Jesus faz uma coisa na nossa vida, quando Jesus faz um milagre, quando nós olhamos com o nosso próprio olho, assim, não, isto foi Deus,
qual vai ser a nossa reação? Nós vamos ser como a Maria, que vai querer dar graças a Deus e amar a Deus? Vamos ser como Judas e ver como é que eu posso fazer dinheiro com isto? Como é que eu posso ganhar? Ou vamos ser como os líderes que vamos rejeitar completamente o que Deus está a fazer na nossa vida? Porque no fim, cada escolha vai ter uma reação diferente, né? E só uma é que vai dar a vida eterna. Ora para nós então, para todos que estão a ouvir aqui hoje, porque nós sabemos que Deus vai fazer um milagre na vida deles. Deus vai trabalhar na vida deles. Vamos orar que a resposta de cada pessoa que está a ouvir aqui hoje pode ser como da Maria, que a pessoa pode dar o coração para Deus. Vamos orar. Ok, oremos. Grande Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos essa história tão linda, Senhor, dessa entrega que a tua serva Maria fez, ensinando a todos nós a importância de colocarmos Jesus em primeiro lugar e de nos sacrificarmos por Ele, de fazermos tudo o que nós podemos, Senhor, enquanto nós temos a oportunidade. Que essa lição que aprendemos dessa história permaneça em nossa vida e que Jesus seja sempre o primeiro também para cada um de nós. Nos dê a tua bênção, permanece conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim como Maria, todos nós temos muitas razões para confiar em Jesus. Quero compartilhar com vocês esta revista. Você pode recebê-la gratuitamente, apenas solicitando pelas informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Chegamos ao fim deste episódio. Foi muito bom conversar com você. Foi uma alegria estar aqui, pastor. Obrigado. E foi também muito bom falar com vocês que estão a ouvir este programa. Na próxima semana nós vamos continuar com o livro de João, capítulo 13. Então fica connosco até lá. Mas lembrem, quem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.